João capítulo 20, versículo 19. Diz assim, olha só: ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegravam-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Escute bem agora. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu vou mudar o texto um pouquinho, mas ele não vai perder o sentido. Da mesma forma que o Pai me envia, da mesma forma estou enviando vocês. Da mesma forma que Jesus foi enviado, também eu sou enviado. Do mesmo jeito que Jesus foi enviado, eu também sou enviado. Com o mesmo comportamento que Jesus veio e foi nessa existência, eu também sou enviado para ter o mesmo comportamento e ser nessa existência. Está compreendendo o texto? Da mesma forma. E aí, depois disso, olha para o texto. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E agora o versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados os pecados. E se você reter, são retidos. Olha que coisa horrível. O mandamento que é desumano. O mandamento que Jesus está deixando para nós. Tem gente apavorada olhando para mim, né? Mas olha o poder do envio de Jesus, da missão que Jesus deu para mim e para você. Se de alguns você perdoar os pecados serão? Então, se você perdoar pecado, são perdoados? E se você reter os pecados, não são perdoados. Você tem o poder de perdoar e de reter. Agora eu chamo a atenção de vocês. Eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Quando você viu no Evangelho Jesus reter pecados de alguém? Mas ele escreve aqui, escreve ou não escreve? Assim como, da mesma forma como o Pai me enviou para fazer tudo o que fiz e vocês viram, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. Do mesmo comportamento que eu tive, é o comportamento que você tem que ter. Jesus podia reter pecados, mas ele não reteve nenhum pecado. Jesus perdoa a todos. Da mesma forma que Jesus perdoa, nós devemos perdoar. Jesus perdoou a todos e não reteve pecado de ninguém. Então esse texto é uma desumanidade. É de uma desumanidade. Porque eu e você temos o poder de perdoar e os pecados serem perdoados. Mas temos o poder de reter
e os pecados serem retidos. Jesus na cruz perdoou todos. O que ele disse quando estava na cruz? Pai, perdoa eles todos, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a atitude que você tem que ter. Perdoar a todos. Essa é a primeira dimensão da cruz, o perdão. A cruz é perdão. A primeira dimensão da cruz é: Pai, perdoa a todos, porque eles não sabem o que fazem. É a primeira dimensão em todas as áreas da nossa vida. Vai ter um momento na sua vida que você vai ter que dizer no seu coração, e crer no seu coração: Pai, perdoa. Perdoa aquele moço, porque ele não soube o que fez. Perdoa aquela mulher, ela não sabia o que estava fazendo. Perdoa aquele professor, aquele patrão, aquele amigo, aquele vizinho, lá onde você sabe que deu o problema. Perdoa porque ele não sabe o que faz. Ele não sabe, ele não tem o entendimento do reino e do evangelho. Tudo aqui nesse texto é possível de ser feito. Tudo aqui nesse texto, você não se assusta em fazer a não ser esse versículo, que é de uma desumanidade total, porque você tem um poder que nem Jesus exerceu. Porque quando você exerce esse poder de reter pecados, você se coloca no lugar de Deus. Porque tudo na Bíblia aponta para o perdão. Assim como na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você retém perdão, nem essa oração você pode fazer. Porque senão essa oração não tem poder nenhum. Porque há pecados retidos no seu coração. Você retém as pessoas. Tudo que é humano não é estranho. Mas esse texto é desumano. Porque sentir medo é estranho aos humanos? Não. Sentir angústias é estranho aos humanos? Não. A morte e a vida é estranho aos humanos? Não. Nada é estranho. Mas esse texto é muito estranho. De você se colocar no lugar de Deus para julgamento, liberar perdão ou reter. Aí tem o capítulo 7 de Mateus, versículo 1, que diz assim: não julgueis para que você não seja julgado, porque da mesma forma que você mede, você é medido. É você que estabelece essa métrica, essa medida. Se alguns pecados você perdoar, verdade, serão perdoados. Mas se você reter, eles serão retidos. E você está estabelecendo a medida que será medido. Não caia na tentação de que esse texto nos propõe. É o mandamento de Jesus, com certeza. Mas você vai encarar isso? Você vai encarar isso? Porque isso é dentro de você. É perdão ou não perdão? É você liberar as pessoas ou você reter as pessoas em relação ao perdão dentro de você? Você precisa fazer da mesma forma que Jesus fez. Da mesma maneira que Jesus foi enviado, você também foi enviado. Siga o exemplo do líder. Siga o líder.
E o líder é Jesus. Jesus perdoa a todos. Jesus, ele nunca atirou pedra. Ele juntava as pedras que seriam atiradas. Você já viu Jesus apedrejar alguém? Mas nós temos esse poder. Assim como o Pai nos enviou, Ele nos envia, nos designa para frutificar, que os frutos das nossas percepções do Evangelho dentro de nós possam ser multiplicados a partir do ensino de Jesus, sendo vivificado na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, daí para todas as áreas da nossa vida. Nós nunca vimos Jesus reter pecados. E você já reteve? A nossa tarefa, queridos, no Evangelho não é reter, é perdoar a todos, é entrar nas dimensões da cruz, olhar para aquela situação e dizer: Pai, ele não sabe o que está fazendo, perdoa ele, eu também perdoo. Perdoe sempre, sem cessar. Jesus praticou, irmãos, o perdão em todas as etapas da sua vida. Mas não aquele perdão de 7 vezes por dia, mas aquele perdão eterno, aquele perdão dos 70 vezes 7, né? Determinou como fosse uma razoabilidade de perdão. Ele aumentou lá para cima, né? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu seja perdoado? Até 7 vezes? Não, até 7 vezes não, eu te digo que até 70 vezes 7 no mesmo dia, naquele dia. Imagina, você tem que carregar isso todo dia. Não retenha, libere as pessoas, perdoe. O mandamento de Jesus é perdoar sempre. Deus é amor. O mandamento de Jesus é amar uns aos outros, não reter pecados nunca. A nossa oração tem que ser sempre, irmãos: Pai, perdoa-lhes. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você se conhece? Nós não conhecemos o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós pecamos contra a verdade, sim ou não? Sim. Já respondi por vocês, para você não cair no engano, né? Nós chamamos muitas vezes de luz os nossos auto-enganos. Nós achamos que estamos certos muitas vezes. Nós não podemos reter pecados de ninguém. Agora imagina se tudo isso que eu estou falando a respeito desse texto é uma prerrogativa que a gente tem. O que é uma prerrogativa? É algo que você pode fazer. Você tem o poder na sua mão de perdoar e de reter. E o que você vai fazer com tudo talvez que esteja retido no seu coração? Eu falo para você que está aqui, para aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir na internet, ou vão ouvir nesses vídeos que eu vou postar lá depois. O que é que você faz em relação ao que você pode reter e ao que você pode liberar? Não retenha nada para que você seja perdoado em todas as áreas e todos os dias da sua vida. Porque o amor, a Bíblia diz, o perdão, eles cobrem a multidão dos pecados. Nós fomos chamados para isso. Não retenha nada para que você seja perdoado em todas as áreas da sua vida. Porque o perdão vai cobrir todos os pecados. Todos os pecados serão cobertos. Declare perdão e cubra uma multidão de pecados. Os seus, os dos outros. Libere as pessoas. É da mesma forma que Jesus fez. É que devemos fazer. Da mesma forma que Jesus pegou a consciência deles naquele momento que ele que entrou naquela sala, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: paz seja convosco. E disse: assim como o Pai me enviou, também vos envio.
Da mesma forma, aquilo ali sacudiu com a mente deles e também agora está balançando com a nossa mente também. Está chacoalhando com a nossa mente, com a nossa consciência. Porque tem muita coisa aí para ser resolvida. Vamos perdoar todo mundo, gente. Vamos perdoar todos. Eles não sabem o que fazem. Porque quando eu retenho os pecados, eu estabeleço uma métrica, uma medida sobre mim, que é o chicote que vai me pegar depois. É a semeadura que eu estou fazendo. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. Jesus só recolheu pedras, mas não atirou pedra em ninguém. Lembra da pecadora? Alguém te condenou? Nem eu mesmo te condeno. Onde é que estão os teus acusadores? Tem alguém? Não, mas nem eu. Na verdade, Jesus poderia até condenar ela, porque ele era o único santo ali que não tinha pecado. Mas ele não condenou ela. Ele não atirou pedra nela. E as pedras dos acusadores daquela mulher ficaram todas ali. Assim como o Pai enviou Jesus, da mesma forma Ele nos envia, para que nós sejamos Jesus, para que nós possamos repetir a Jesus nessa geração, que nós possamos reproduzir Jesus. Foi para isso que você foi chamado, foi para isso que eu fui chamado. Esse é o seu ministério, reproduzir, multiplicar consciência de Jesus, primeiro em você e depois naqueles que te rodeiam, te cercam, naqueles que são do seu meio de convívio. O que vocês viram Jesus fazer, o que vocês sabem de Jesus, multipliquem, repitam, façam. Se você retiver pecados, serão retidos. Nenhum de nós é Deus e nem o Espírito Santo para poder reter, porque nem Jesus reteu o pecado de ninguém. Pode procurar todos os livros da Escritura, nos livros apócrifos, em qualquer texto de alguém. Jesus jamais reteve pecados de alguém. Mesmo quando ele deu aquelas pancadas nos fariseus, lá no capítulo 23 de Mateus, mesmo ele dando pancada naqueles fariseus, ele jamais reteve pecados, porque na cruz ele disse: Pai, perdoa todos eles. Porque eles batiam no seu rosto e diziam: profetiza, quem é que te bateu? Eles açoitaram Jesus, a religião açoitou Jesus, a religião mandou crucificar Jesus. Jesus não foi morto, ele se entregou à morte. Ele entregou nas mãos do Pai o seu Espírito. E eu gostaria de deixar com vocês essa noite esse trecho: perdoe todos, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Glória a Deus.